Se esta noite alguém quiser invadir a sua casa, você escolheria deixar as portas abertas? Imagine, você guarda uma enorme riqueza, mas não tem ideia de quando aquele dono aparecerá de repente. Você escolheria vigiar a noite toda ou cair no sono sem nenhuma defesa? O ferrolho da porta está firme? As janelas estão bem fechadas? Quando os passos desconhecidos ecoarem na calada da noite, quando o momento do destino chegar sem qualquer aviso, você já está preparado e a postos? Ou está preso em um sono profundo? Isso não é apenas uma hipótese sobre prevenção de roubo. Isso é o interrogatório mais direto sobre a vida. Se aquele momento for esta noite, você já está preparado? No silêncio da escuridão, cada segundo que passa pode trazer um desfecho irreversível. Essa sensação de urgência não provém de um medo ilusório, mas sim da reverência ao desconhecido. Vamos voltar nosso olhar para aquela prova sobre a vigilância e ver quando aquela porta for batida, quem pode realmente estar ali de pé, acolhendo o retorno do dono. Isso não é apenas esperar. Isso é um jogo sobre como passar cada minuto. Agora, por favor, segure a respiração e siga nossa narração. Entre naquela noite sobre lealdade e negligência e examine no fundo do seu coração se aquela lâmpada ainda está brilhando. O mestre partiu para um banquete e deixou a casa sob os cuidados de seus servos. Ele não deu horário, apenas uma ordem. Mantenham as luzes acesas e as cinturas cingidas. Marcos agiu imediatamente. Ele organizou a despensa, pegou o pano e começou a polir os candelabros de metal. A cada estalo na madeira da porta, ele parava e olhava, pronto para abrir. Ele não queria ser pego de surpresa. Mas o silêncio da noite começou a pesar. Pedro, encostado em uma coluna, observava Marcos trabalhar. O tempo passava e nada acontecia. Pedro soltou um suspiro, olhou para o topo da escada e depois para a tocha que ardia na parede. Ele começou a calcular. Se o mestre não chegou até agora, talvez tenha se perdido ou desistido de voltar tão cedo. A dúvida surgiu como uma sombra. Sem dizer nada, Pedro esticou a mão, pegou um bocal de metal e pressionou contra a chama da tocha. O fogo sumiu. A fumaça subiu, deixando o canto da sala em penumbra. Ele se sentou no degrau da entrada, cruzou os braços e fechou os olhos. O zelo de Marcos contrastava com a inércia que começava a tomar conta do ambiente. Onde antes havia prontidão, agora o questionamento de Pedro criava uma brecha no dever. Tiago observava a cena da poltrona. Viu Pedro sentado no degrau e sentiu o peso do cansaço em seus próprios ombros. Ele olhou para a tarefa inacabada na mesa, suspirou e seguiu o exemplo do companheiro. Tiago caminhou até a poltrona macia, desamarrou o cinto que mantinha sua túnica ajustada e deixou o corpo afundar no estofado. Em poucos segundos, a respiração pesada tomou o lugar do trabalho. O ambiente da casa mudou drasticamente. Onde antes havia o som de utensílios sendo limpos e o estalar de pavios, agora reinava um silêncio pesado e negligente. A ordem de manter as cinturas cingidas foi descartada. O zelo pelo dever foi substituído por uma rotina de desleixo. Marcos, contudo, ignorou a sonolência que pairava no ar. Ele caminhou pelos corredores verificando cada fechadura com as mãos. Ele parou diante de uma janela, conferiu o trinco e voltou para as lamparinas. Com um pequeno objeto de metal, ele aparou o pavio chamuscado, garantindo que a luz não vacilasse. Ele não sabia se o mestre voltaria na segunda ou na terceira vigília, mas não permitiria que a escuridão tomasse conta do seu posto. Enquanto os outros cediam ao repouso, Marcos mantinha a chama viva, sozinho, vigiando a porta de madeira. A madrugada avançou e o silêncio tornou-se absoluto, quase sólido dentro da casa. Marcos caminhava pelo corredor de pedra, o som de seus passos ecoando como batidas de um relógio. Ele parou subitamente. O ar parecia parado, carregado com a umidade da noite. O cansaço tentava puxar suas pálpebras, mas ele apertou o cabo da lamparina com força, sentindo o metal frio contra a palma da mão. Cada pequena vibração da chama projetava sombras longas e inquietas nas paredes. Ele não se sentava. Mantinha a coluna reta, os pés firmes no chão, pronto para reagir ao menor ruído. O silêncio era opressor, uma barreira invisível que ele precisava romper. Marcos olhou para a porta principal. A madeira grossa parecia um obstáculo intransponível entre ele e a promessa do mestre. Ele aproximou o ouvido da fresta da porta, segurando a respiração.
O coração batia acelerado, um tambor solitário naquele vazio. Ele não sabia se o mestre chegaria agora ou daqui a 1 hora, mas a incerteza não o paralisava. Ela o mantinha em um estado de alerta total. Ele aparou o pavio mais uma vez, garantindo que nenhum borrão de fuligem diminuísse o brilho da luz. O esforço de se manter desperto era um peso constante, mas a ideia de ser encontrado desprevenido era um temor maior. Ele vigiava cada sombra, esperando pelo momento em que o silêncio seria finalmente quebrado. Um tropel de cascos de cavalo ecoou de repente no pátio externo, rompendo o silêncio absoluto da madrugada. O som foi seco, violento, sacudindo as vigas da casa. Marcos, que estava junto à entrada, girou o corpo na direção da porta no mesmo instante. O coração disparou, mas seus pés não hesitaram. Ele endireitou a postura, elevou a lamparina e puxou o ferrolho. A porta rangeu ao abrir. O mestre atravessou a soleira, trazendo consigo o ar frio da noite e um olhar que varreu o ambiente como uma lâmina. Atrás dele, o caos começou. O barulho dos cascos e a luz que invadia o corredor foram como um golpe para os outros servos. Pedro, que dormia sentado no degrau, tombou para o lado com um sobressalto, derrubando um banco de madeira no processo. Tiago despertou da poltrona com um pulo, os olhos arregalados, tentando desesperadamente ajustar o cinto que mantinha frouxo. O contraste era brutal. Enquanto Marcos permanecia parado, com a chama da lamparina firme e a coluna ereta, pronto para receber ordens, os outros tropeçavam uns nos outros, desorientados e cobertos pela poeira do sono. O mestre não disse uma palavra, mas seu olhar fixou-se na desordem da sala. A negligência estava exposta. Ali, onde deveria haver vigilância e ordem, o mestre encontrou apenas o reflexo do desleixo. O choque do reencontro pairou no ar, pesado, enquanto os servos negligentes tentavam, tarde demais, esconder o estado de abandono em que deixaram a casa. O mestre avançou pelo salão, ignorando a desordem ao redor. Ele parou diante de Marcos e, em um gesto que rompeu a hierarquia da casa, ele mesmo tomou a lamparina das mãos do servo. Com um movimento preciso, o mestre indicou a mesa principal. Ele começou a dispor os utensílios, servindo Marcos com a mesma dedicação que exigira durante a vigília. Era a recompensa tangível pela lealdade. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez carregado de um peso diferente. Pedro e Tiago observavam a cena, paralisados. O olhar do mestre desviou-se de Marcos e encontrou os outros dois. Não houve gritos. Apenas um exame silencioso que percorreu a sala, os candelabros apagados, a despensa desorganizada e os cintos caídos no chão. Pedro tentou dar um passo à frente, mas suas pernas vacilaram. Ele baixou a cabeça, os ombros encolhidos, incapaz de sustentar o olhar do mestre. Tiago, ainda segurando a poltrona, soltou o apoio como se o móvel estivesse queimando. A negligência não era mais apenas uma ideia. Ela estava ali, materializada na poeira sobre as mesas e na ausência de luz. O mestre não precisou falar. A distância entre a prontidão de Marcos e a inércia dos outros tornou-se um abismo. Pedro e Tiago sentiram o peso do tempo perdido, a consciência de que cada minuto de sono agora se traduzia em uma oportunidade irremediavelmente descartada. A casa, antes um lugar de espera, tornou-se o cenário de uma prestação de contas definitiva. A cena se dispersa, mas a lição permanece gravada na estrutura daquela casa. Ser vigilante não se resume a uma espera passiva, mas a uma rotina de prontidão absoluta. Cada gesto diário, cada escolha de manter a ordem e o zelo, funciona como a lamparina de Marcos acesa no meio da noite. A vida cristã se manifesta nesse estado constante de alerta, onde nossas ações refletem o respeito e a lealdade por quem prometeu voltar. Não se trata de perfeição, mas de estar pronto quando o mestre bater a porta. O tempo que temos não é para o descanso negligente, mas para o preparo deliberado. A negligência de Pedro e Tiago serve como um lembrete físico dos riscos da inércia. Agora, a pergunta volta-se para você. Suas ações hoje estão preparando o seu reencontro? Se você deseja viver esse estado de prontidão e aprofundar seu entendimento sobre como transformar cada dia em um ato de vigilância, inscreva-se neste canal. Acompanhe os próximos ensinamentos e receba as ferramentas necessárias para não ser pego desprevenido. A jornada exige foco,
e cada passo conta. Junte-se a nós, mantenha sua lamparina acesa e prepare-se para o que virá.